Goiás demonstra interesse em empréstimo de atacante de destaque do Campeonato Paulista, ex-Flamengo. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história e uma concorrência também muito grande com outras equipes da primeira divisão. Além disso, quero conversar com vocês sobre a provável escalação do jogo de hoje contra o Cuiabá na Copa Verde. Será que teremos titulares ou reservas em campo para essa partida da semifinal da competição regional? E outra ainda importante, a respeito da final do Campeonato Goiano contra o Atlético Goianiense envolvendo a Copa Sul-Americana. Não conseguiram alterar as datas, então o Goiás irá jogar no domingo e também na terça-feira com uma grande possibilidade de utilizar os seus reservas. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Também se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe com outro amigo esmeraldino para ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos que já está próximo também, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da Central Play para você poder assistir todos os jogos do Goiás na Copa Verde, na final do Campeonato Goiano e também na disputa, né, da Copa Sul-Americana. Você encontra tudinho esse material lá na Central Play por apenas R$30 mensais. Inclusive você pode assistir, além das partidas do Goiás, todas as outras competições nacionais e internacionais nessa reta final de campeonatos estaduais, também o início da Série A do Campeonato Brasileiro em ótima qualidade de imagem e também de som. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da Central Play. Inclusive você pode fazer um teste gratuito para entender ali como funciona a plataforma antes de pagar nadinha. Só ir lá embaixo, aqui embaixo que eu vou deixar o link do WhatsApp na descrição e falar que veio aqui pelo canal do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o jogo de volta das semifinais da Copa Verde, Goiás e Cuiabá, que se enfrentam nesta quarta-feira às 7 horas da noite no estádio da Serrinha. Mais uma vez, esse horário terrível, né, para o torcedor, e o Goiás que não tem nenhuma, como eu posso dizer, uma bondade de alterar para 15 minutinhos, 7h15, 7h30 já estaria o suficiente para o torcedor chegar tranquilamente no estádio, né? Eu entendo que não é todo mundo que trabalha igual eu, exclusivamente com o Goiás, então não tem como sair do serviço às 6 horas, como é 80% da população, e chegar no estádio em uma capital até às 7, né? A tempo, enfim, o Goiás acaba até mesmo perdendo dinheiro nessa questão, porque daria para o torcedor chegar mais cedo, comprar ali as suas bebidas, as comidas em geral, e o Goiás faturar ainda mais. Porém, enfim, né? O terceiro jogo que o Goiás fará às 7 horas da noite na quarta-feira, na semana passada, atualmente, e na próxima terça-feira também contra o Santa Fé na estreia da Sul-Americana. Enfim, fazer o quê, né? Agora o jogo contra o Cuiabá na Copa Verde, partida de volta. O Verdão precisa vencer por pelo menos um gol para levar a disputa para os pênaltis. Não existe, por exemplo, gol fora de casa. Então qualquer placar mínimo de uma vitória por 1-0, 2-1, 3-2 do Goiás leva a disputa para pênaltis. Um empate ou vitória do Cuiabá classifica a equipe mato-grossense para a final do campeonato regional. Então é um duelo importante, onde o Goiás terá um adversário também, na teoria, iniciando, né, a Série A direto contra essa disputa do rebaixamento e jogando dentro de casa. Qual será o posicionamento? Tendo também uma equipe muito bem trabalhada do técnico Ivo Vieira, treinador do Cuiabá. Uma provável escalação para o técnico Guto Ferreira, que assim, também tem a final do Campeonato Goiano, porém o jogo mais importante é o de hoje, passo a passo, e buscando também essa classificação e até mesmo, digamos, uma moral, juntamente com o seu torcedor. Uma vitória, uma classificação contra uma outra equipe da Série A, sem dúvidas pode dar muita moral. Tadeu no gol, lateral direita com o Apodi, dois zagueiros, o Sidmar e o Bruno Melo ou o Edu. Às vezes também o Lucas Alter pode aparecer nessa formação. Sander ou Hugo na lateral esquerda, meio de campo formado com o Felipe, o Zé Ricardo ou o William Oliveira, um pouco mais avançado o Palácios. Lá na frente o Diego Gonçalves ou o Alisson, Nicolas e também o Vinícius fechando essa escalação na ponta esquerda, essa provável escalação segundo o pessoal do Globo Esporte. Então pelo menos dois retornos importantes, tanto o William Oliveira que cumpriu suspensão na última partida contra o Cuiabá e também o Sander, né, que foi expulso no jogo diante o Brasiliense, também volta a ser pelo menos uma opção no banco de reservas ou talvez até, porque não, sendo titular nesse compromisso na Serrinha. Quem está fora ainda, tanto o Gabriel Novaes com a tendinite, o volante Johnny Lucas com desconforto muscular, o Bruno Santos também com a fratura no nariz e o Dieguinho que está 100% recuperado, porém, por incrível que pareça, né, uma grande competência, não foi inscrito na competição.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Cuiabá, uma equipe muito bem treinada pelo técnico Ivo Vieira, porém, uma questão importante. No primeiro tempo contra o Goiás foi muito bem, no segundo acabou abaixando muito o ritmo, assim também no jogo contra o Vila Nova, também nessa Copa Verde. Então é um ponto interessante, eu acho que o Goiás não precisa se desesperar, caso não faça o placar no primeiro tempo, geralmente o Cuiabá ele costuma dar uma desligada na segunda etapa e o Verdão, por que não, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, pode conquistar essa classificação. Uma provável escalação, com o retorno do atacante Daverson, que cumpriu suspensão contra o Goiás, a tendência é que fica apenas no banco de reservas, o Alan Pereur também, o zagueirão, não conseguiu se recuperar, a tendência é que o jovem João Maranini continue na escalação principal. Provável aí do Cuiabá é o Walter no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, os dois zagueiros, o Marlon e também o João Maranini. Lateral esquerda com o Mateuzinho, meio de campo Denilson, Ronald e o Cepelini, ótimo meio de campo esse daí do Cuiabá. Lá na frente Jonathan Cafu, o Wellington Silva e também o Pita, um time de bastante mobilidade pelas pontas, um meio de campo que sabe trabalhar muito bem a posse de bola e um centroavante que faz muito bem também a parede, Então um adversário interessante, um nível de Série A e também para ser a prova do Goiás antes do início da primeira divisão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que essa partida terá a transmissão lá da TV Goiás, No YouTube também você encontra lá na Central Play, nossa parceira aqui do canal. Arbitragem para hoje, o Paulo Henrique Volkopf, acho que é assim a pronúncia dele, do Mato Grosso do Sul, é o árbitro principal, o assistente 1, o Eduardo Gonçalves da Cruz e o assistente 2, o Leandro dos Santos, também o trio, do Mato Grosso do Sul. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um tweet que foi postado lá pelo Geliezer Paulo, meu parceiro do Futebol 62 e também da Rádio Band News de Goiânia, que ele teve uma impressão, não é uma informação 100% precisa nesse momento, cravada, nada nesse sentido. Segundo o Geliezer, pelo que ele pôde apurar, entender ali por parte dos bastidores do maior do Centro-Oeste, existe uma grande possibilidade do Goiás iniciar a final contra o Atlético Goianiense, jogo de ida no domingo, no estádio Antônio Ascioli, com o elenco reserva. Isso mesmo, até porque a Conmebol, que assim, é um show de horrores, aqui o calendário do futebol brasileiro, ótimo para os dirigentes também se escorarem como uma muleta e usarem para sempre isso como uma justificativa, Acho que ninguém quer mudar esse cenário aqui, para ser bem sincero, no futebol brasileiro. A Conmebol sorteia a competição, os jogos uma semana antes, isso também já é um absurdo. O Goiás deu uma sorte de iniciar essa competição ainda dentro de casa. Se fosse, por exemplo, uma viagem para a Colômbia, que se eu não estiver enganado, dá mais do que 2.500 quilômetros de distância até Bogotá, aí seria ainda pior essa logística do Verdão. Pelo menos tendo esses 4 jogos em sequência, Copa Verde, Campeonato Goiano, Sul-Americana e a grande decisão, todas elas aqui em Goiânia. E também a informação do Geliezer é que por conta da não alteração, isso sim é uma informação, não quis alterar nem a data da final do Campeonato Goiano, que será domingo às 4 horas da tarde, nem também o sorteio da Sul-Americana, onde colocou o Goiás para jogar diante do Independente Santa Fé na terça-feira. E olha que insensibilidade da Conmebol. Já tinha a data definida no domingo, a final contra o Atlético Goianiense. E por que não coloca essa partida na quarta-feira, sabe? É umas coisas assim que é difícil de entender também, não tinha a necessidade nenhuma de ser, por exemplo, o segundo jogo da competição, é interessante e tudo mais, porém qual a dificuldade? Adia para quarta-feira ou por que não na quinta-feira? Não teria problema algum, já que é a primeira rodada e todo mundo ficou conhecendo seus adversários menos de 12 horas antes. Então assim, uma insensibilidade gigantesca e também da Federação Goiana, que assim, eu até entendo, é muito melhor você ter uma final de campeonato no domingo do que no sábado. Porém, no sábado também não é ruim. Só que você já vem fazendo aquela divulgação da grande final do torneio há muito tempo. Como que você vai mudar, por exemplo, a final de um campeonato tão importante como é o Campeonato Goiano, o jogo mais decisivo até aqui da competição, menos de 3 dias antes? Então fica ruim para todo mundo. E segundo aí essa impressão lá do Geliezer Paulo, a tendência é que o Goiás utilize um elenco alternativo no jogo de ida contra o Atlético, até mesmo provando aquilo que o Edminho vinha falando, que o campeonato para ele não importa, o Campeonato Goiano, não importa muita coisa. De fato, que eu posso dizer assim, em relação ao Campeonato Goiano ou a Copa Verde, eu preferiria, por exemplo, acho que a Copa Verde ela te dá um bônus maior, porque ela já te garante na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Como o Goiás já conseguiu a sua classificação para a Copa do Brasil de 2024 via Campeonato Goiano, eu diria que o mínimo já está garantido. Porém, você perder uma final, vamos supor que se fosse para um outro time, não sei, Aparecidense, talvez ali uma final contra o Anápolis, ok, é ruim, mas beleza. Mas perder para o Atlético e para o 5º ano sem conquistar um Campeonato Goiano,
acho que seria assim uma coisa muito ruim por parte do Goiás, porque não importa o Campeonato Goiano, desde que o Atlético não tenha essa hegemonia gigantesca. Não seria hipócrita aqui de falar também que não vale nada e vendo o Atlético ganhar 10, 15 anos tendo essa hegemonia, como o Goiás teve, né, nas décadas de 90, 80, 2000, 2010 também, porém tendo essa rivalidade maior com o crescimento também do próprio rival. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não vejo como o maior mal do mundo jogar com um elenco reserva na partida da ida, porém, caso você perca ele, por exemplo, por mais do que 2 gols de diferença, a chance de você reverter no jogo de volta são mínimas, né? E também tendo um jogo importante da Copa Sul-Americana na terça-feira contra o Santa Fé, como eu falei para vocês, né? Uma insensibilidade de todos os lados e quem paga é a gente, né, torcedor, infelizmente acaba sendo os mais bestas, né? Para completar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma informação que foi noticiada lá pelo canal do Jorge Nicola, que o Goiás tem interesse no empréstimo do meio atacante Gabriel Barros, do Ituano, 21 anos de idade, pode fazer uma função como um meio atacante, um meia esquerda também, nessa atual temporada, na disputa do Campeonato Paulista e Copa do Brasil, soma até aqui 15 atuações com um gol marcado e uma assistência. No Paulistão, participou de 13 jogos, 10 deles como titular, fazendo principalmente uma função mais pelas beiradas, meia direita, meia esquerda, também caindo um pouco mais centralizado, é um jogador também de muita mobilidade, gostei do que eu vi do Gabriel Barros e também muito jovem, apenas 21 anos, 1,82 m de altura, usa principalmente a perna esquerda. Segundo o Nicola, o Goiás tem um interesse no empréstimo do jogador, possivelmente com um repasse financeiro nesse momento e uma opção de compra ao final da temporada. Porém, pelo que vem apresentando o Gabriel Barros até aqui no Campeonato Paulista, não acho muito viável essa negociação. Primeiramente porque o seu contrato no Ituano é grande, vai até janeiro de 2025. O Ituano, tendo um bom jogador no seu elenco, não liberaria por uma compensação mínima, né? Já que tem também a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela frente. E outras 3 equipes do futebol brasileiro nesse momento estão muito interessadas em contar com o seu futebol. Tanto o Santos, o Fortaleza e também o Botafogo. Além do Vasco, né? São 4 equipes então da Série A do Campeonato Brasileiro, além do Goiás, interessadas no Gabriel Barros. Então eu vejo como muito difícil essa negociação. O Ituano pede apenas 2,5 milhões de reais. É muito pouca grana para um cara que já demonstrou um bom futebol desde a época das categorias de base do Flamengo, na Série B do ano passado e agora também no Campeonato Paulista. Não é um valor extraordinário, acredito que mais ou menos 1,5 milhão, 1,7 milhões, pegando ali, por exemplo, 50% dos seus direitos econômicos, já seja suficiente para tirar ele lá do Ituano. Até o momento não existe nenhuma proposta oficial. As equipes que mais se aproximaram, por exemplo, de fazer uma oferta oficial para o Ituano foram o Santos e também o Fortaleza, porém ainda na semana passada, esse negócio ficando um pouco mais frio atualmente. Na Série B do ano passado foram 35 atuações, né, melhor dizendo, durante toda a temporada passada com a camisa do Ituano, marcou 6 gols e também deu 2 assistências. Na segunda divisão, fazendo mais uma função como um meia esquerda, foram 24 atuações, 16 delas como titular e 3 gols marcados. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Gabriel Barros. Acho interessante. Não é, por exemplo, uma aposta de campeonato estadual, onde o cara fez, por exemplo, 3 meses bons, né, nesse comecinho do ano. Não. Ainda é jovem, tem uma categoria de base que isso sim faz diferença, não tem como negar. Passou no Flamengo nas temporadas de 2020 e também em 2021, no Red Bull Brasil, no Osasco e no próprio Ituano, quando estreou no profissional ainda na temporada de 2020, né? Tem esse contrato longo lá no Ituano, porém se o Goiás não fizer uma boa compensação financeira nesse momento, seja para um empréstimo ou uma compra em definitivo do jogador, não vejo com grandes possibilidades do Gabriel Barros defender o Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse interesse, confirmado no vídeo de ontem ainda no canal do Jorge Nicola, garantindo essa possibilidade de empréstimo para o Verdão. Não vejo com muita possibilidade, já que tem aí pelo menos outros 4 grandes clubes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, monitorando a sua situação e prestes a fazer também uma proposta oficial. Lembrando que o Goiás deverá sim contratar pelo menos mais um zagueiro para o seu elenco, um volante, mais um meia, um camisa 10 e pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo. Pode deixar também a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos, né, relacionados a respeito do Verdão, como por exemplo a análise na Copa Sul-Americana, algumas opções de reforços no mercado também internacional aqui na América do Sul e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição e a Central Play no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos.
Valeu, galera. E o pós-jogo de hoje também vai sair após a partida. Tomara que sem pênaltis, né? Mais ou menos até, no máximo, 9h40 da noite, já saindo aqui no nosso canal.